Olha, 2024 foi um ano que o botafoguense com certeza nunca mais vai esquecer. Mas por trás de toda aquela festa, dos títulos, da glória, tem uma máquina financeira e bem complexa funcionando. A gente vai tentar entender como é que o clube se transformou desse jeito e talvez o mais importante, qual foi o custo real de todo esse sucesso. A gente vai mergulhar fundo nos números que definiram esse ano histórico para o Botafogo. E claro, se você curte esse tipo de análise que vai além do que acontece em campo, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal para fortalecer e não perder os próximos. E, para começar, nada melhor do que essa frase do John Textor. Ele foi direto ao ponto. O maior ano da história centenária. E olha, convenhamos, não é nenhum exagero, né? Essa declaração é o ponto de partida perfeito para a gente entender não só o que rolou dentro de campo, mas como é que a engrenagem por trás de tudo isso funcionou. E essa glória toda, claro, se materializou em campo. Porque, vamos ser sinceros, ganhar Libertadores e Brasileirão no mesmo ano, isso não são só vitórias, são feitos históricos. Coisa que coloca o Botafogo em um patamar completamente diferente, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Mas aí fica aquela pergunta, né? Tá, mas como isso foi possível? A gente já sabe o que aconteceu, que foram os títulos, agora a gente vai entender o como. Qual foi um modelo de negócio que tornou essa virada de chave, essa transformação tão radical, uma realidade? E a resposta para essa pergunta tem só 3 letrinhas: SAF. A Sociedade Anônima do Futebol foi, sem dúvida, o grande motor dessa transformação toda. Foi ali a virada de chave que trouxe uma gestão profissional e o principal, né, que abriu a porteira para investimentos pesados e um planejamento que finalmente olhava para o longo prazo. E isso leva a gente para uma questão que é central no futebol de hoje em dia. Ganhar título é maravilhoso, a glória em campo é fantástica. Mas como é que isso vira dinheiro no caixa? Sabe, como um gol se transforma num número positivo lá no balanço financeiro do clube? Então, vamos para o que interessa: o dinheiro. Como é que os títulos viraram milhões na conta? Agora a gente vai detalhar o impacto financeiro direto dessas conquistas. É hora de seguir a grana. E se prepara para esse número aqui, porque ele é forte: 323%. É isso mesmo. Esse foi o aumento da receita só com premiação. É um salto, assim, gigantesco que mostra na prática, em números, o que a vitória lá no gramado significa para o cofre do clube. Beleza, mas de onde veio essa bolada toda? Bom, só a Libertadores botou no bolso do clube quase 200 milhões de reais. O Brasileirão somou mais 48 milhões. A conta é simples, né? O investimento pesado que foi feito no time se pagou, e com juros, só com a grana dos prêmios. Mas não é só de prêmio que vive um clube campeão, né? O dinheiro não veio só daí. Vamos ver agora como o sucesso dentro de campo foi usado para fortalecer a marca Botafogo e, claro, gerar muita receita comercial. E olha só o poder que uma marca forte tem. Essa camisa aqui, ela foi muito mais que só um pedaço de pano. Ela virou um símbolo. Foi eleita uma das mais bonitas do mundo e vendeu umas 70 mil unidades. E o resultado disso no caixa? 21 milhões de reais. É a prova viva de que o orgulho do torcedor, quando é bem trabalhado, vira uma fonte de receita poderosíssima. E se a camisa já foi esse sucesso todo, dá uma olhada nesse gráfico. A receita da loja do Botafogo, ela pulou de 2 milhões, lá em 2022, para impressionantes 66 milhões em 2024. O que isso quer dizer? É simples. Time ganhando em campo é igual a torcedor querendo comprar tudo do clube. É um crescimento, assim, explosivo, coisa nunca antes vista. E esse engajamento foi muito além de comprar camisa e produto. A gente está falando de mais de 80 mil torcedores ativos no programa de sócio Camisa 7. Cara, isso não é só um recorde, isso é uma base de apoio financeiro que não para, é um dinheiro que entra todo santo mês e ajuda a sustentar o clube. É a torcida literalmente investindo no sucesso do time. E com o time em alta, com essa visibilidade toda, é óbvio que os patrocinadores grandes iam chegar junto. Marcas como a Parimet, a Centrum, elas perceberam o potencial de associar o nome delas a um time campeão. E aí o que acontece? Injetaram um capital super importante e aproveitaram essa exposição gigantesca que o Botafogo ganhou, não só no Brasil, mas no mundo todo. Ok, até aqui a história parece um conto de fadas, né? Títulos, vendas recordes, torcida engajada, só sucesso. Mas será que só essa receita conta a história toda? Para a gente entender de verdade a saúde financeira do Botafogo, a gente precisa olhar além dos ganhos. A gente precisa analisar o balanço completo.
E aí vem a grande pergunta. Com tanta grana entrando, o clube conseguiu finalmente fechar a conta no azul? Ou será que essa busca toda pela glória teve um custo? E mais importante ainda, que custo foi esse? Foi alto? E é aqui que a gente vê o outro lado da moeda. Esse balanço mostra uma coisa impressionante. Os ativos do clube, ou seja, tudo que ele tem de valor, cresceram de forma absurda, para quase 1 bilhão e 400 milhões. Só que dá uma olhada nos passivos, que são as dívidas, as obrigações. Elas cresceram ainda mais. E a última linha ali, o resultado líquido, mostra real, um prejuízo de quase 300 milhões de reais. Então, o resumo da ópera é o seguinte: a glória custou, e custou caro. Para conseguir levantar aqueles troféus todos e gerar receitas recordes, o investimento teve que ser massivo. E o resultado desse investimento foi esse prejuízo de quase 300 milhões. É a prova de que o sucesso em campo e sucesso financeiro nem sempre caminham juntos, pelo menos não no curto prazo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, que é, na verdade, o grande dilema do futebol hoje em dia. Qual é o limite? Até que ponto a ambição de vencer em campo pode se afastar da realidade, das contas, da realidade financeira? E essa nossa análise termina com uma pergunta que fica no ar, uma provocação mesmo. Será que o Botafogo em 2024 construiu a base para uma nova era de domínio, onde o lucro do futuro vai justificar esse investimento todo? Ou será que foi um ano de glória espetacular, incrível, mas que saiu caro demais para o bolso? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir o futuro do clube.